Vamos lá, esse fluxo de criação que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é um fluxo, cara, entendendo como funciona o BIMED, entendendo como funciona o Inuit Workflow Forge, tu faz qualquer coisa seguindo esse fluxo aqui. Qualquer coisa mesmo, eu não tô brincando. E vocês vão entender o porquê. É literalmente, dentro desse fluxo a gente vai entender como planejar, como configurar e executar o projeto de forma profissional. Exatamente como, vamos dizer, um programador sênior, um programador com mais de 20 anos de experiência executaria aquele projeto. E por que eu estou falando um programador com mais de 20 anos? O BIMED, ele é feito por um programador com mais de 30 anos de experiência, onde ele colocou os fluxos de trabalho dele que ele usa na vida real, no dia a dia dele dentro do BIMED. E o que eu fiz com o BIMED? O BIMED ele tem uma opção onde a gente consegue criar extensões próprias dentro do BIMED. E eu criei uma extensão focada dentro do N8N para usar junto com o BIMED. Eu estou comercializando essa extensão já há mais ou menos mais de um mês. A extensão eu chamei de N8N Workflow Forge. É uma extensão bem barata mesmo, onde eu coloquei todo o meu conhecimento para, de qualquer forma, de alguma forma, cortar o meio do caminho para vocês que têm um conhecimento mais básico dentro do N8N. Tá por R$ 39,90, tá? Vai ser seu primeiro link aí na descrição. Mas vamos lá, qual é a filosofia por trás desse método? E só para explicar para vocês a estrutura desse vídeo aqui. Agora nos primeiros 5, 6 minutos eu vou fazer toda a explicação teórica e depois a gente vai... cara, estão me cobrando muito. Eu precisava fazer esse vídeo aqui. Eu até peço desculpa para quem comprou o produto e não teve um vídeo passo a passo que nem esse que eu estou criando aqui agora. Que eu vou explicar como é que funciona o método e eu vou fazer na prática desde o planejamento até a criação do primeiro fluxo dentro do N8N. Então vamos lá, vou rápido aqui para a gente não perder tempo. Qual é a filosofia por trás do método? Cara, uma pergunta, por que a maioria dos projetos falham? Começam sem plano, a documentação é uma bagunça, a equipe ou só você se perde no meio do caminho. E não ter realmente um plano quando o projeto começa a crescer demais, assim, tu começou ali um fluxo dentro do 8N que era um fluxo, agora tu tá com 10 fluxos, 8 fluxos, e daí tem a configuração de status de banco de dados, que o dado vem para cá, o dado vem para lá, e daí tu já não sabe mais qual é as constraints que estão usando no teu banco de dados, tu vai criar um novo fluxo, e daí tu vai manipular o dado ali, dá problema na constraint. E isso que eu tô falando de constraint é porque eu tive esse problema. Graças a Deus eu consegui resolver e é através desse método aqui que vocês vão entender passo a passo como vocês vão aplicar no projeto de vocês, até nos projetos que já estão em andamento. Se baseia em 3 pilares, literalmente planejar, ter um cérebro antes de ter um músculo. E o interessante dessa parte aqui de planejar que hoje, com inteligência artificial, esse planejamento, além de ficar muito mais sofisticado, porque a gente já está usando esses workflows criados pelo BIMED, ele também está sendo potencializado porque a inteligência artificial tem todo o contexto das tecnologias que a gente está usando e consegue realmente ali nessa criação desses primeiros documentos, que eu já vou explicar quais esses documentos de planejamento que a gente está criando, ele vai ser um documento muito completo e que na hora que a gente entrar na parte de configuração e execução do projeto vai ser muito mais simples. E eu usei um termo em alguns outros vídeos e eu acho que esse termo define muito bem. A gente para de trabalhar daquela forma que a gente fica quebrando a cabeça para resolver cada probleminha e realmente pega um plano e tipo assim, ó, vou precisar resolver esse problema aqui no meu fluxo, eu vou ter que criar uma coluna no banco de dados. Não, cara, eu já fiz esse planejamento e se eu notar que eu preciso de uma nova coluna no meu banco de dados, eu já vou atualizar a documentação do meu projeto. E vocês não sabem não sei se essa é a palavra, o acanto no peito que dá de ter toda a documentação num projeto, cara. Isso é uma dor muito grande que eu tinha e que graças a Deus, a minha ansiedade diminuiu muito depois de eu comecei a organizar meus projetos de forma estruturada. Então é literalmente 3 pilares: planejar, configurar, preparar as ferramentas certas para o trabalho e executar, agir com base no plano de forma organizada.
E os documentos de planejamento que eu estava comentando com vocês é realmente o briefing. E o que, que é o briefing? O briefing é o que, que a gente está fazendo, a gente vai criar um documento e vai especificar isso, para quem estamos fazendo, qual é o público-alvo desse projeto, é para mim mesmo. Isso é importante, cara, porque vai ser a forma que tu vai tratar aquilo vai ser diferente. Desculpa devanear muito aqui, mas eu preciso agregar aqui. Pensa a diferença de estar criando um produto, um banco de dados para uma pessoa só e para múltiplas empresas. A estrutura ali, das tabelas condicionais dentro do Postgre vai mudar completamente. E Diego, tá falando em Postgre aí, eu tô assistindo, tô começando com o N8N, nem sei do que tu tá falando. Cara, meu conhecimento em Postgre é de iniciante para intermediário se eu precisar fazer do zero sem ajuda de inteligência artificial. Mas com a ajuda de inteligência artificial e agora com a experiência, que isso é o que conta no final das contas, que eu entendi como criar as tabelas da forma que funcionam, da forma correta dentro do N8N, e isso tu vai adquirir realmente criando fluxos, criando tabelas dentro do Postgre, que no caso eu uso o Supabase como Postgre, e realmente vai aprendendo. E eu aprendi 80% do que eu sei na prática. Então, cara, o caminho é esse. O caminho é executar, fazer. E pouco a pouco tu vai pegando os termos mais técnicos e entendendo a fundo como funciona aquilo. E melhorando o teu processo de trabalho. E vamos lá. O que mais tem que ter no briefing? Por que isso importa? Tá ligado? Tipo, que problema tu tá resolvendo com esse produto que tu tá tentando criar? E o PRD é um mapa detalhado, as regras do jogo é ele que define quais são as funcionalidades, quais os requisitos técnicos e o que o sistema tem que fazer. E aqui eu não adicionei, mas tem mais uma coisa aqui também. Vou adicionar aqui agora. Dentro do PRD vai ter a nossa uh, lista de tasks. Isso mesmo, a gente já vai definir ali o nosso briefing inicial pro nosso MVP do nosso projeto, porque sim, a primeira versão vai ser o MVP. E para chegar nesse MVP, no nosso PRD, a gente já vai detalhar tudo que a gente precisa configurar, todos os fluxos que vão ter que ser criados, tudo realmente vai ter que precisar ser feito para colocar esse projeto no mundo. E algo que eu coloquei aqui, que é algo muito interessante do BIMED, é para projetos novos e projetos em andamento, o BIMED não serve só para começar do zero. Se você pegou um projeto andando, a primeira coisa é usar ele para documentar o que já foi feito. Tu cria realmente um mapa do território que já foi explorado para poder continuar a jornada sem se perder. Eu mesmo tenho projetos antigos que eu não iniciei com o BIMED e ele tem workflows específicos que o criador dele criou, onde, cara, tu consegue fazer todo o mapeamento de como é que funcionam os teus fluxos hoje, como é que funciona o fluxo dos dados dentro do teu fluxo existente e como é que tu pode usar o BIMED para documentar isso, para quando tu precisar fazer alguma modificação, tu não passar todo aquele perrengue, vou mexer aqui, quais meus fluxos vão ser impactados. Não, aqui tu vai ter o contexto exato, tu vai criar um mapa literalmente do teu projeto. E com esse mapa, tu vai saber, faça essa modificação, então eu vou precisar fazer essa modificação nesse lugar. E essa é a vantagem de ter uma documentação detalhada dentro do teu projeto aí que tu tá criando. As ferramentas principais aqui que vão ser usadas vai ser o VS Code. Dentro do VS Code a gente vai usar o RuCode. O N8N Workflow Forge ele já é preparado para funcionar no RuCode, no Gemini CLI, no Tray. E por enquanto esses locais que ele está funcionando. O MCP do N8N vai ser muito importante para o bom funcionamento do N8N Workflow Forge, que lá dentro as IAs já tem o contexto de usar esse MCP aqui e torna ele muito, muito, muito poderoso, porque ele consegue te cuspir ali as primeiras versões dos fluxos do N8N diretamente ali pelo RuCode, pela ideia do RuCode. E algo que eu quero defender aqui é que, cara, se tu cria projetos grandes, projetos sérios, tu tem que começar a entender como funciona o VS Code, como funciona o RuCode, Cursor, Tray, todas essas ferramentas, porque elas não, além de ser
criadas ali para o Vibe Coding, usar elas para te conseguir arrumar o teu projeto ali, documentar o teu projeto, porque a gente cria fluxos dentro do N8N, mas nada mais nada menos são que programação em JSON ali, querendo ou não, e usar essas ferramentas que foram feitas para, como o BIMAD, que foi feito para documentar hardcode com o N8N, cara, funciona muito bem. E ter pastas ali onde é que a qualquer momento tu sabe como é que tá o teu banco de dados. Aqui eu coloquei o MCP PostgreSQL, que tu consegue dar esse poder para essa IA acessar a qualquer momento o teu Postgre, mas é interessante ter tudo documentado para quando tu precisar fazer uma alteração, tu conseguir ali e ler e entender o que aquela modificação no banco de dados ou em um fluxo vai pegar ali dentro da tua automação. Então, além dessas ferramentas, claro, vai ter o Node.js, vai ter o próprio BIMAD. Eu vou mostrar aqui para vocês a lista aqui, cara. A gente vai precisar fazer, se vocês não têm a instalação do VS Code. Qualquer projeto hoje precisa de banco de dados. Eu vou fechando enquanto eu abro. O meu preferido hoje é o Supabase. Ele é fácil de configurar. Ele é fácil de mexer. Postgre está aí há trocentos anos. As IAs estão cansadas de saber como manipular Postgre, como criar tabelas estruturadas bem configuradas com Postgre. E qualquer IA, eu estou falando ChatGPT, Gemini, não precisa de uma IA muito potente para fazer isso. Como eu falei, o Node.js, o MCP que a gente vai usar vai ser o MCP do N8N, e a RAM do Google Chrome daquele jeito. E aqui o BIMAD Code. E aqui também está o arquivo do meu Drive. Eu não vou abrir porque vai aparecer o URL dele, mas aqui está a Workflow Forge, que é a extensão que a gente está usando junto do BIMAD. E o próprio N8N. A ideia desse vídeo aqui é eu conseguir, usando o BIMAD, na primeira versão, essa automação aqui. Vocês podem ver que é uma automação bem simples, mas a ideia aqui é realmente o vídeo ser o mais rápido possível para conseguir sair do zero até uma automação como essa aqui, que no primeiro olho é simples, mas ela tem várias coisas por trás aqui. Ela tem esse webhook, ela tem esse cadastro no banco de dados, ela tem um processamento feito pela IA e um envio no HTTP request pelo WhatsApp. Essa é a nossa ideia até o final desse projeto, até o final desse vídeo. Então vamos lá, o fluxo de execução vai ser criação do briefing PRD. A gente vai usar o BIMAD e todos os agentes. Eu já vou mostrar para vocês como é que ele funciona. E todos os agentes deles para ser o maestro do nosso projeto. E o N8 Workflow Forge realmente para criar os fluxos do N8N de forma mais profissional possível. Tipo, uma boa prática que eu criei nesse meu framework é, por exemplo, ele sempre usa os Node AI Agent. Ele não fica usando o Node do ChatGPT, do Gemini, que para mim tem pouca configuração. E normalmente eles não suprem exatamente o que a gente precisa, e é melhor de trabalhar com os AI Agents. E o ciclo de trabalho vai ser planejar com BIMAD, quebrar em tarefas e executar no N8N. E literalmente repetir isso, quebrar em tarefas de novo, fazer a próxima execução N8N, Supabase, porque com o BIMAD a gente não só planeja os fluxos que vão acontecer dentro do N8N, a gente planeja o banco de dados junto com ele, exatamente todos os campos que a gente vai precisar. E vamos lá, cara, vamos para a prática aqui agora. O BIMAD, ele tem como a gente criar um gen. É a minha forma favorita de trabalhar. Tem como criar um GPT também com ele. E é dessa forma aqui, vou mostrar para vocês. Aqui é o link do BIMAD. Vocês vão acessar esse link e vocês vão descer até Facestate Web UI Full Stack. É esse link aqui mesmo. E aqui vocês vão copiar todo esse documento aqui, que ele é bem grande, que eu não precisava ter ido para baixo, tá? Vocês vão vir aqui, dar um copiar aqui e vão criar um novo gen.
Eu vou criar aqui junto com vocês, porque não tem por que não, para vocês pegar todo o passo a passo. Vamos colar aqui. E vocês vão ver como é fácil de usar o BIMED de forma bem interativa. Ele realmente ele é um parceiro, ele é um brother teu que ele tá atento a todas as tecnologias, tá atento como tudo funciona e ele vai te dando dicas. E aquele workflow que ele criou, cara, é tipo assim, ó, o cara ele entende que a primeira versão é um MVP, então tu planeja até já possíveis evoluções, porque não faz sentido tu começar fazendo tudo de uma vez. Aí, ó, o texto era muito grande, demorou. Colou aqui, coloca o nome que vocês quiserem, salva e já dá para usar. Eu já tenho o meu criado aqui, então eu não vou criar de novo. E para vocês começar a aprender a usar, vocês podem vir aqui na documentação do BIMED. Ele tem aqui a documentação específica de por onde começar. Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu abrir o readme dele aqui. Se vocês lerem aqui na documentação dele, ele explica certinho como tu começar a usar, mas depois da instalação também. Olha aqui, olha. Tem todos os fluxos, PRD. Mas eu acho que vai ficar mais simples de mostrar para vocês diretamente aqui no Gemini mesmo. Ele tem um comando bem legal que é asterisco help. Então vamos lá, se vocês são eu ia dizer nerds, mas se vocês querem entender a fundo o BIMED antes de começar a usar ele, é esse aqui mesmo, é o guia do usuário. Vou traduzir aqui, deixa eu botar, é o User Guide. Lê esse documento aqui que tu já vai ter uma noção exatamente como funciona e o quão poderoso é essa junção de workflows que realmente fazem o teu projeto começar, cara, com o pé direito, com tratamento de erros nos fluxos. Realmente todos os problemas que podem acontecer já sendo pensado como se fosse, como eu falei pra ti, cara, tu tem um brother de 20 anos de experiência em desenvolvimento de plataformas, de tecnologia, no teu lado ali falando, cara, vai por esse lado aqui, tu tá viajando, não faz isso. E aqui, ó, eu mandei o /help, e o help aqui ele sempre vai mostrar todas as funções. Olha, ele respondeu em inglês. Vamos lá, eu vou tentar fazer o mais rápido possível, vou passar aqui, eu já tenho meu briefing, meu PRD, eu quero só dar uma passada por cima aqui com vocês, porque eu fiz um vídeo que ficou muito chato, cara, que eu criei o briefing e o PRD inteiro gravado em uns 40 minutos, e não é um intuito, porque aqui é literalmente de forma interativa, é só seguindo aqui o que o próprio método BIMED tá te passando, o que tu tem que fazer. Então vamos lá, cara. Help, sempre que tu mandar, ele vai mostrar todos os comandos possíveis. Chat Mode inicia o modo conversação de assistência detalhada. Cabe Mode carrega a base de conhecimento completa. Tu quer fazer alguma pergunta sobre a base de conhecimento. Status mostra o contexto atual do projeto. Isso aqui já não faz muito sentido usar aqui dentro do Gemini. Isso aqui já faz muito mais sentido usar lá dentro de um projeto real que está acontecendo. Aqui, se tu quiser usar cada agente, é essa forma que tu faz a chamada. Tasks também, checklists também. E comando de workflow. Vamos lá, vocês vão notar que vai ter um corte aqui, é porque eu tive um problema aqui na gravação, mas vamos continuar. Então, cara, algo muito importante aqui são os agentes dentro do N8N. Algo que eu falei e eu acho que não foi gravado foi esse party mode aqui, que é muito legal. Tu pode usar esse comando e conversar com todos os agentes ao mesmo tempo, e como cada um é especialista em uma área, eles dão a opinião ali para algo. É muito legal se tu tá querendo criar um fluxo novo, um workflow novo, e tu quer ver todos eles ali conversando, tipo, se eu fizer essa parte, a gente vai conseguir criar algo no final ali muito legal. Funciona muito bem esse aqui, esse party mode. Lembrando que ele é super interativo, então tudo que eu estou falando aqui, todos esses comandos, a qualquer momento tu pode mandar para ele, e tu pode pedir, ele tem lá dentro, depois que a gente faz a instalação lá dentro do VS Code, um orquestrador.
E esse orquestrador, ele conhece todos os fluxos e ele consegue te guiar da melhor forma para te avançar ali dentro do teu projeto. Então, essas coisas aqui tu não precisa decorar, é bem legal que tu saiba para te não se perder e não, porra, ele tá criando essa pasta, porque ele não tá criando essa pasta? O que que ele tá fazendo? Para que que eu vou usar esse tanto de informação? Então, é legal tu ler a documentação para entender e ter essas respostas. Então, esses agentes aqui, o analista, o PM, o PO, eles são bem importantes. O PO é o que vai quebrar o nosso PRD. Mas algo aqui muito importante para quem está começando um projeto do zero são os workflows disponíveis. Isso aqui, para mim, é a coisa mais poderosa dentro do BIMED, porque se a gente começa um projeto do zero, a gente vai usar o workflow Greenfield Service. Se tu não tiver front-end, se tu tiver front-end, tu vai usar o workflow Greenfield Full Stack para usar essa opção do front-end e ele já fazer o teu planejamento do front-end, já pensar nas tabelas no banco de dados para conseguir mostrar elas lá no front-end. E tu consegue fazer todo esse planejamento para fluxos mesmo dentro do N8N. E algo muito poderoso do BIMED é isso aqui, cara. Workflow Brownfield Service, que é focado em projetos que já estão acontecendo. Então, tu usa esse fluxo aqui, Workflow Brownfield Service, ele documenta todo o teu projeto e tu já fala para ele o que tu quer atualizar e ele consegue focar a documentação dele naquelas etapas principais ali que tu quer atualizar do teu fluxo. Um fluxo aqui que vai ser muito usado quando tu começar um projeto novo vai ser o Workflow Greenfield Service. Qual é a diferença do Service para o Full Stack? O Service é só back-end, cara. E o Full Stack ele vai ter o front-end junto também. Normalmente dentro do N8N a gente não faz projetos com front-end, mas pode acontecer de tu precisar lá fazer uma conexão com o Lovable e conectar esse front-end. Então, olha que legal aqui. Seguindo esse aqui, ele vai fazer 2 documentos até o final desse projeto, desse processo. Vamos ler rapidamente aqui. Este processo será guiado desde a concepção da ideia até um plano de desenvolvimento completo para seu serviço de API, transformando-me de um agente analista de negócios para iniciar o processo. Ele vai facilitar a sessão de brainstorm, ele vai criar um prompt de pesquisa aprofundada, útil para você que precisa de uma análise de mercado detalhado e direto para a criação do briefing. Na verdade aqui ele está perguntando o que tu quer fazer, se tu já tem o projeto em mente certinho, ou tu quer fazer um brainstorm do teu projeto, se tu quer fazer uma pesquisa profunda de mercado, ou se tu quer realmente já ir pro briefing. E o legal, depois que termina todo esse Workflow Greenfield Service, tu fica com 2 documentos. Eu vou botar aqui, ó, vamos para a criação do briefing. Aqui, se tu não tem muita ideia do projeto que tu está iniciando, é legal passar por aqueles 2 processos de brainstorm e de prompt de pesquisa profunda antes de passar pro projeto de criação de briefing. Mas eu vou já passar aqui o processo de criação de briefing para vocês verem o cunho das perguntas aqui. Ótima escolha, vamos começar seu projeto. A primeira sessão é resumo executivo. Para começar, e aqui tu vai começar dando as informações que tu acredita do teu projeto e que tu precisa ter essas informações para começar a criar esse teu briefing. E depois que finalizar aqui, ele mesmo faz a transição para o PRD. E eu já tenho aqui tanto o briefing como o PRD dentro do meu VS Code. Deixa eu mostrar aqui. Aí, dentro aqui do meu VS Code, vocês podem ver que eu já criei tanto o briefing como o PRD. Hoje, para demonstrar todo o processo para vocês, eu vou usar o RuCode. E aqui, ó, comecei um projeto novo, já tenho meu briefing, meu PRD criado. Quais são os primeiros passos? Primeiro, se tu está usando o RuCode, tu tem que fazer a configuração aqui da API. Fiz um vídeo bem legal falando de como conseguir essa API aqui gratuitamente. Acessem aí os últimos vídeos. Posso deixar o link na descrição também do vídeo. E a gente vai começar a preparar o ambiente aqui para continuar fazendo o projeto. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir o terminal. Vamos abrir o terminal. E vamos começar a fazer as instalações. Lembra que eu falei que precisava do BIMED, do N8N Workflow Forge e de todos aqueles MCPs? Claro que não são todos pré-requisitos, todos os MCP, como o MCP Postgre, por exemplo, mas é bem legal ter e vai facilitar para os agentes alucinar o mínimo possível dentro do teu projeto. Eu vou pegar aqui
Vamos lá, o primeiro que a gente vai usar vai ser o npx bmed método para instalar. Cara, isso aqui pode parecer um bicho de sete cabeças, mas é literalmente abre o terminal aqui e em vez de instalar clicando em botão bonitinho, a gente está instalando via terminal. É botar o comando aqui que eu peguei lá no GitHub, tá? Só vocês ir lá no GitHub e naquela página inicial já vai ter esse comando de instalação. Ele fala que ó, para instalar é só usar esse comando aqui. Peguei e ele começa a instalação. Vou pausar aqui para a gente não perder tempo. Vamos lá. Aqui, ó, ele já iniciou e aqui ele está perguntando aonde eu quero que essa instalação fique. Eu quero que essa instalação fique na pasta raiz do meu projeto, que é a pasta que eu abri aqui. Outra coisa, se vocês nunca usaram o VS Code, lembrei só agora, né? Mas vocês vão abrir ele e vocês vão abrir uma pasta aqui, que é onde vocês vão estar administrando todo o projeto de vocês. No caso, eu estou dentro da pasta que está na minha área de trabalho, que é essa pasta que se chama Aula BIMED no Workflow Forge, e tem esses dois documentos dentro dela. Eu criei a pasta, cliquei aqui, vim em File e cliquei em Open Folder, abri a pasta, e é isso que eu fiz. E aonde eu quero instalar exatamente nesse caminho aqui, que é o caminho no meu computador onde é que está a pasta que eu criei ali, um projeto. E vou dar um Enter. A gente vai fazer a instalação sempre do BIMED Agile Core System. Ele tem, vocês podem ver outras extensões aqui dentro dele. Por isso que uma das ideias que eu tive de criar essa minha extensão foi por causa disso também. Porque eu vi aqui essas opções. Dá um Enter. Aqui ele está perguntando se a gente quer quebrar o nosso PRD em multiple files. É interessante para projetos grandes. Eu vou colocar sim aqui. E como a gente criou dentro do Google, a gente vai precisar formatar corretamente aqui em Markdown para conseguir usar esse processo de quebra aqui, tá? Então já estou adiantando aqui um erro que vai dar para a gente ter feito lá dentro do Google. Arquitetura multiple files, sim. E aqui a gente vai usar o RuCode, que é o que eu tenho aqui. E aqui ele está perguntando se eu quero o pré-build lá do Gemini, do OpenAI, e eu não quero. E aqui ele vai finalizar a instalação. Vamos lá, para continuar aqui agora eu vou baixar o N8N Workflow Forge, que é a minha extensão, que está aqui no Drive, e eu vou extrair e vou colocar ali naquela pasta que a gente está fazendo a instalação do BIMED. Vamos lá, finalizei a instalação, vocês podem ver que ela já está aqui. E deixa eu mostrar para vocês já que a gente acabou a instalação do BIMED e aqui já estão os agentes do BIMED. Ó. Business Analytic, Arquiteto, BIMED Master Task Executor, BIMED Master Orquestrador, Full Stack, Production Owner, Teste, Arquitetura, Scrum Master e UX Expert. Vocês podem ver que tem até alguns a mais. E como eu falei, fiquem tranquilos, Arquiteto, Codesk, fiquem tranquilos. Esses aqui já não são, esses aqui são padrão aqui mesmo. Tranquilo que, como eu falei, a gente pode literalmente botar o BIMED orquestrador aqui e fazer as perguntas de qual o melhor fluxo para continuar ali fazendo o nosso projeto. Mas vamos lá, acabei de extrair o RAR do meu projeto em 8N Workflow Forge. Eu vou abrir aqui o README dele, que aqui a gente tem o comando de instalação. Tá aqui, ó, npm install. Só que para ele funcionar eu preciso estar dentro da pasta do projeto. Então eu vou dar um cd, eu vou vir aqui, vou dar rename e vou dar um Ctrl C. Podia ter feito diferente, tá? Podia ter copiado o path, mas vai, ó, Ctrl C, cd e vou entrar na pasta. Entrei na pasta, npm install. Agora eu vou esperar um pouquinho aqui e já volto. Beleza, galera? Agora dentro do VS Code, com as duas coisas instaladas, tanto o BIMED quanto o N8N Workflow Forge, a gente vai continuar preparando o ambiente. Vocês podem ver que eu já fiz algumas coisas aqui, já vou mostrar para vocês como eu segui o processo. A gente vai instalar dois MCPs aqui dentro do VS Code, o PostgreSQL Reader, que vai permitir que a nossa IA consiga ver em tempo real o nosso banco de dados. E a gente vai instalar também um segundo MCP, que é o MCP do N8N, onde a gente consegue fazer validações a partir desse MCP. Eu fiz alguns testes aqui dentro do VS Code e não está funcionando muito bem. E isso se dá por conta
até da LLM que eu estou usando aqui dentro, mas o que eu quero mostrar de forma geral aqui para vocês, olha só que legal. MCP Settings, e só está aparecendo um MCP aqui. Isso aqui tá errado, gente. Cadê o resto dos MCP? Ah, tá. MCP do projeto. Aqui eu tô no global. Tá aqui, ó. Eu instalei o MCP do Postgre, que quando tu clica aqui, tu vai clicar no Marketplace, ele vai pedir essa string aqui do MCP, e vocês conseguem instalar e ter acesso. E o segundo MCP é o MCP N8N, que eu vou mostrar para vocês aqui no GitHub como vocês conseguem ter acesso. Deixa eu mudar aqui a página para mostrar para vocês. Isso aqui vai estar o link na descrição, mas só para vocês entenderem, é literalmente só colocar esse comando N8N-MCP aqui. E se vocês tiverem uma dificuldade, não saber como configurar e estiverem usando VS Code também, é muito fácil, porque simplesmente vocês podem... O RuCode tem uma opção... Vamos, computador... O RuCode tem uma opção que literalmente tu vai copiar esse Basic Configuration e vai enviar ali para chat, vai pedir adicione esse MCP no meu N8N. E vai ser o primeiro link aqui na descrição. E algo interessante para vocês fazerem depois que adicionar o MCP, por exemplo, o N8N, é ativar todas essas tools aqui para ele não ficar perguntando toda hora que for utilizar. Pronto, MCP instalado, a gente vai criar uma pasta aqui no nosso diretório que a gente vai chamar de docs. Dentro dessa página docs a gente vai colocar nosso PRD e o nosso briefing que a gente criou lá no Gemini anteriormente. E olha que legal. Como eu falei para vocês, é tudo em linguagem natural e eu mandei aqui para SA o PRD e falei qual é o processo preciso para quebrar o PRD em stories usando o método bmed. E aqui ela me falou o que eu tinha que fazer e ela me passou o fluxo que é Task Create Next Store. Perfeito, peguei esse Text Create Next Store e enviei aqui. Eu enviei com qual agente? Eu enviei com um agente que aqui vocês podem ver Product Owner Story and Requirements. É isso que ele faz. Então, escolhi ele e enviei aqui essa informação, que é o que vocês vão usar também para criar os primeiros stories aí do projeto de vocês, primeiras coisas que vão ter que ser executadas. Ela acessou lá o workflow para criar o story, ela criou essa to-do list, carregar configurações para verificar o workflow, identificar o próximo story para preparação, coletar requisitos de stories, coletar contexto da arquitetura, verificar alinhamento com a estrutura, popular templates de story com contexto completo e completar revisão e rascunho nos stories. Fez todo esse processo. Como eu estou usando aqui o DeepSeek 3.1, ele é um pouco lerdo, se você estiver usando outra IA vai ser mais rápido, então demorou um pouquinho, mas tudo bem. E dentro aqui do nosso docs ela criou o Stories e ela criou o Story 1.1, lembrando que a gente tem até o 1.3 nesse projeto. E aqui ó, no primeiro Story ela já planejou o primeiro banco de dados e ela planejou os campos esperados no webhook, as testes e subtarefas e definição pronta, como todos os critérios de aceite. Os critérios de aceite estão aonde? Aqui, ó, todos os critérios de aceitação. O endpoint webhook N8N que esteja acessível publicamente. Quando o webhook recebe uma carga JSON com o campo esperado name, e-mail, phone, etc., a execução é iniciada. Os dados recebidos são mapeados corretamente para as colunas de tabela de cliente diagnóstico. E isso seria a primeira fase. E a gente pode abrir o nosso PRD, que a gente vai ver que além dessa fase aqui 1.1, isso é bem legal porque ele quebra os stories no máximo possível, realmente para se tornar mais fácil de tu conseguir executar cada story. Aqui, ó, o 1.1 é esse que a gente está falando, que é a configuração de webhook persistência de dados, que é literalmente colocar no banco de dados, e o próximo vai ser a integração com a IA. Isso aqui podia estar tudo num único story, mas é interessante aqui eu mostrar para vocês como ele quebra em vários processos e vai te ajudar na hora de fazer a execução. E um próximo comando aqui que ele fala é usar o Task Validator Next Store para refinar ainda mais esse story que foi criado, mas eu não vou fazer esse processo. Agora eu vou ativar o N8N Arquiteto para arquitetar o nosso fluxo
E a gente já tem uma base para mesmo se o Forge não consiga, daí eu envio aqui o story e peço planeje no N8N. E aqui eu podia, aqui ó, ele já planejou aqui o banco de dados e a gente não precisa pedir para ele criar um banco de dados, a gente pode simplesmente vir aqui, copiar, abrir o nosso Supabase, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver minha tela, conseguem, abrir o nosso Supabase, vim aqui em SQL Editor, e colar aqui o banco de dados planejado ali na nossa primeira parte do fluxo. Perfeito, tabela criada, e a tabela está aqui já, ó, cliente diagnóstico. Aí, e aqui ele começou a fazer aqui o nosso primeiro story, a planejar. Eu vou mostrar para vocês aqui depois do planejamento já feito. Então vamos lá, ela terminou aqui de fazer o planejamento desse fluxo e vocês podem ver que ela planejou todos os nodes. Ela colocou algo aqui que tu tem que pesar na balança se faz ou não faz sentido, mas depois do webhook de entrada, que vai ser um webhook que vai vir de um formulário, ela está fazendo uma validação do payload que vai vir e depois ela vai fazer um mapeamento dos dados para depois enviar para o Postgre. Vamos ver na prática como é que vai ficar, porque talvez a gente pode simplificar isso aqui. E olha o que eu fiz aqui, eu comecei eu notei que continuar no mesmo contexto, a IA acaba se perdendo ali, não entende aonde está. Então, agora eu mudei para o agente arquiteto, eu criei aqui um novo chat para ela não misturar o contexto anterior. Então agora eu vou criar mais um chat e agora eu vou usar o Forge, que é o nosso agente que realmente faz os JSONs. Para garantir que ele tenha o contexto, eu vou mandar aqui N8N Forge, vamos criar o JSON desse planejamento, pego aqui, Shift, envio, e agora vamos esperar que o processamento já retorne aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, acabei de rodar aqui o Forge, ele criou aqui esse primeiro JSON pra gente, mas o que eu quero comentar aqui com vocês é que esse JSON aqui, ele não é um JSON de alta qualidade, ele é bem quebrado na verdade. Eu até coloquei aqui agora para validar com o MCP, que ele não fez a validação com o MCP, e algo que eu notei aqui no VS Code é que a integração com o MCP não está funcionando muito bem. Esse sistema eu desenvolvi primeiramente no Tray e no Tray estava funcionando muito bem, mas no VS Code ele não está funcionando tão bem. Então eu usei um próprio agente nativo dele. Então vamos lá, aqui ele já está validando, mas esse JSON normalmente, vou falar para vocês a real, ele não vai ser de muita qualidade, mas o que realmente é o ouro aqui é esse planejamento aqui de arquitetura, onde tu pode ler e ver se realmente faz sentido. Mas, cara, lá dentro do N8N, arrastar os nodes é a parte mais simples. Então, deixa eu mudar aqui a tela, vamos ir para o Google Chrome. A ideia aqui é a gente abrir aqui o ChatGPT ou o Gemini, pegar esse planejamento e enviar no chat aqui e pedir para ele ajudar a gente a criar o fluxo dentro do N8N. Lá tenho esse planejamento, me guie na criação dele dentro do N8N, node a node. Envio o planejamento e enter. Aí eu adicione um nó webhook. Cara, e aqui tu vai fazendo passo a passo, tu vai retornando os erros e tu vai arrumando aqui mapeamento, depois vai enviar para o Postgre. Olha, esse aqui é o que realmente vai funcionar, e até esse JSON inicial que ele está gerando aqui no VS Code, deixa eu mudar, aí já mudou a tela, que ele está gerando aqui no VS Code. Olha aqui, olha, ele vai fazer a validação total aqui, ele ainda não finalizou a validação, mas isso
nem é tão importante. Deixa eu te mostrar como é que ficou essa primeira versão aqui, sem validação nenhuma, lá dentro do N8N. Aqui. Ficou dessa forma aqui. Agora teria as próximas partes aqui, adicionaria IA. Como base aqui, ele está até nas versões erradas de JavaScript, porque não teve a validação com o MCP do N8N. Mas já é algo que vai te ajudar a te guiar qual os processos, qual os nodes que tu vai ter que precisar aqui dentro do fluxo. Mas, cara, essa chave aqui de tu mandar aqui para IA e pedir para IA te auxiliar na criação, realmente como um tutorial mesmo, é isso que me ajuda a avançar nos meus fluxos no dia a dia. E esse aqui é mais ou menos o processo que já está validado, tá? Já funciona, eu uso no meus processos de trabalho e funciona muito bem. Deixa eu abrir aqui. Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui. Esse vídeo aqui eu tive bastante problema no meio da gravação e eu tive que regravar algumas partes. Isso aqui até é... Não consigo mostrar a data aqui para vocês, mas é o segundo dia que eu tô gravando ele. O primeiro link vai ser o meu framework. Primeiro link na descrição. Abraço para vocês que ficaram até aqui. Eu acho que eu consegui exemplificar aqui a importância do planejamento e como realmente um bom planejamento e usando o BIMED dentro do processo. Nossa, olha, o site está todo cagado, mas é o primeiro link na descrição, o site ele não vai estar assim. Como um processo estruturado tanto para um projeto que já está iniciado, como um projeto também que tu está começando do zero, ele vai te facilitar ali fazer a manutenção e tu vai ter menos dor de cabeça seguindo um processo como esse aqui dentro do BIMED. Eu recomendo para vocês altamente assinar uma ideia de alta qualidade. O VS Code aqui deixou bastante a desejar. Eu não tive muito dos problemas que eu tive com ele dentro do Tray. Pode ser também pela IA que eu estou usando ali dentro dele, que foi o DeepSeek 3.1. Mas se você estiver usando um cursor Tray, com certeza os primeiros resultados serão melhores dos que eu tive aqui. Abraço, galera. Até a próxima.